Bom, composta a nossa mesa, Anderson, uma mesa de peso, não? Sem dúvida alguma, Sueli. Acho que, como eu falei mais cedo, né, não dá para falar de produção agrícola sem pensar em rentabilidade, né? E os pontos que tanto o Enilson quanto o professor Lucílio apontam, sinalizam, cumprem com esse propósito de trazer essa informação que auxilie vocês em tomada de decisão, que auxilie no planejamento da safra, não só 22, 23, que já está em andamento, mas o 23, 24, 24, 25. Anderson, a nossa equipe do Digital está trabalhando e muito, e está chegando muitas perguntas pelas redes sociais. A primeira é endereçada ao Enilson. Enilson, as exportações de milho devem seguir a tendência das exportações de soja, como você colocou, e se concentrar nos embarques, né, para a China. Quais os desafios de curto prazo na economia chinesa? Quais esses desafios, quais são esses desafios e como eles podem influenciar esse fluxo? Não, legal. Primeiro, obrigado pela pergunta, quem nos enviou. De fato, são muitos sinais que a gente começou a ver desde 2016, 2017, para achar que é uma mera coincidência China virar um player pouco relevante no milho. Então, de fato, a gente começa a ver China se encaminhando como um player estruturalmente importador de milho e colocando desafios e oportunidades para o milho brasileiro. Entrando nessa discussão de curto prazo, o que a gente tem até para 22, acho que tem dois elementos muito importantes quando a gente fala de China. Uma delas é a questão interna da política de controle populacional, controle da Covid, né? A gente vê que 2022, potencialmente 2023, ainda demandas reprimidas, seja porque o chinês deixou de comer fora de casa, seja porque a renda está um pouco menor. Então, potencialmente menor, mas a gente entende que esse é um fator de curto prazo. Ao longo do tempo, seja a demanda por farelo de soja, milho, a gente vê China como cada vez mais relevante. E o outro fator de curto prazo, esse aí mais positivo do que negativo, são as secas, os problemas de safra na China. Hoje discute-se muito a qualidade do estoque de milho chinês e também discute-se quão ruim está essa safra 22-23. Sabe que teve um problema de seca no hemisfério norte como um todo. Então, de fato, a gente começa a ver China com dificuldades de dar conta da crescente demanda interna, mesmo em situações e anos que a demanda é potencialmente menor. Então, isso endereça, potencializa o nosso desafio de Brasil, do produtor brasileiro, ser fornecedor global também do milho. Perfeito, Nilson. Eu queria abrir para o Guilherme e para o Roberto e saber quais são as perspectivas do ponto de vista da iniciativa privada. Como é que vocês têm enxergado hoje a China? A gente sabe que é um grande player, mas a gente sabe também que o crescimento chinês antes de 2 dígitos agora está em um só. Como é que as empresas têm olhado para a China enquanto principal importador dos nossos produtos agropecuários? Obrigado pela pergunta, parabenizar o Anderson pelo excelente evento. Essa pergunta é importante porque vai de encontro com o nosso foco de aumentar o investimento na cultura do milho, né? Fora a China, tem a questão do mercado interno, né? Eu fico sediado em Primavera do Leste, ali em Primavera está inaugurando agora recentemente uma nova planta de uma indústria de etanol, né? Que vai absorver mais 50 mil hectares, aí 60 mil hectares da cultura do milho, né? Então, é uma cultura que o mercado está aquecido, né? O cenário de defensivos, né? Falando da indústria, esse ano está crescendo 83% em relação ao ano passado, então é um forte crescimento da indústria química, pensando especificamente na cultura do milho, né? E a forma que a gente tem aí para atender o produtor, né, ajudar ele no investimento em tecnologia, né, lançando diversos produtos esse ano para ajudar o produtor a atender essa demanda de produtividade que vem aumentando e ajudando a aumentar a sua rentabilidade com os produtos, né, focando no mercado interno, pensando no caso do etanol, né, no caso de ração, e esse mercado chinês também, que é um mercado que cada vez está absorvendo mais a nossa produção. Guilherme, vocês seguem a mesma linha? Bom dia a todos, obrigado pela dia. pergunta. Bom, nesse sentido, nós entendemos que além dos pontos já apresentados muito bem aqui pelos colegas, né, a China ela está deficitária no que se refere a milho, muito pelo controle da peste suína africana, que aumentou a demanda ali de milho para o fornecimento de ração a suínos lá. Então, a gente enxerga a China assim como um grande potencial e um puxador da demanda global de milho, né? No que se refere ao cenário brasileiro, como que a gente vem trabalhando, tentando
investindo cada vez mais em tecnologias de fertilizantes de eficiência aprimorada, com tecnologias de fertilizantes foliares, soluções fisiológicas, para compor esse cenário do milho, que hoje já tem aí materiais genéticos com alto teto produtivo, um manejo fitossanitário eficiente. Então, a parte da nutrição e da fertilidade ela é muito importante para poder garantir altas produtividades para o produtor. Nesse sentido, a gente continua investindo muito em colocar tecnologias de alta performance agronômica à disponibilidade. A gente vai voltar daqui a pouco a falar mais um pouquinho de tecnologia. Obrigada, Guilherme, pela sua resposta. Chegou uma pergunta para o professor Lucílio. Com a evolução do volume exportado de milho, deve-se aumentar o peso do câmbio na formação do preço e na rentabilidade do milho. Como o produtor brasileiro pode se proteger? Uma pergunta de quantos bilhões de reais, professor? Pois é. Eu acho que o grande ponto das exportações é que o ritmo de exportação, o ritmo efetivo das exportações leva a um reajuste ou da expectativa de estoque no final de safra. E essa expectativa de estoque tem uma relação inversa com preços. Esse é o grande ponto em um primeiro momento. Podem olhar os dados da Conab. Conab reduziu a estimativa de estoque, os preços de mercado físico sobem, né? Não no mesmo dia, mas no médio prazo ele acaba se reajustando. A questão do câmbio, isso sim, tem uma tendência de ter um impacto maior. Agora, não podemos esquecer que os grandes volumes que são exportados são contratados com antecedência. Então, o câmbio vai ter impacto nas negociações das exportações, não necessariamente ainda nas transações de mercado físico. O câmbio vai continuar tendo uma relevância para definir a paridade de exportação. Qualquer preço, qualquer produto que a gente exporta, soja, ou milho, ou algodão, o mínimo preço que a gente sempre tem de mercado físico é o preço que se obtém nas exportações em reais. A paridade de exportação. E aí, claramente, a taxa de câmbio é um fator importante nesta paridade. Não podemos esquecer que, durante a pandemia, nós tivemos uma junção de fatores que nunca tinha acontecido. Quais são? Preço internacional em dólar em alta e câmbio em alta. Isso nunca tinha acontecido. Eles sempre caminharam em sentidos inversos. A curva, se a gente cruzar os dados recentes, a curva está começando a abrir. Ou seja, câmbio está começando a cair. E preço internacional está ficando. A questão, daí sim, de milhões de dólares, isso vai acontecer para frente efetivamente. Câmbio, dólar e preços vão caminhar em sentidos opostos para frente. Não esqueçamos da eleição dos Estados Unidos de ontem e toda uma questão inflacionária mundial que vai impactar, e isso não tem uma resposta muito clara ainda. Perfeito, professor. Muito obrigada. Anderson, chegou uma pergunta para você, que é uma pergunta super pertinente. A gente sabe que a gente já melhorou bastante a questão logística no Brasil. Agora, com essa enorme demanda, né? A gente tem, obviamente, problemas logísticos para escoar toda essa produção, que, mais uma vez, deve ser revisada para a Record, né, em relação a grãos. Fala um pouquinho sobre a preparação brasileira em relação à logística e os outros gargalos para embarcar todo esse milho. Olha, esse é um ponto super relevante, porque no nosso dia a dia a gente vê a logística do mundo agro na fila de caminhões na estrada, na fila de caminhões no ponto de entrega de soja, de milho, de qualquer um desses granéis, mas o tema da logística é um tema muito mais amplo. Então você dá um dado muito simplista. Do final da safra 18/19, ou seja, um ano antes da pandemia, para a safra que o agricultor está plantando hoje na 22/23, entre soja e milho, o Brasil plantou a mais um Brasil de cana, 10 milhões de hectares. Então é um crescimento extremamente impressionante num curto intervalo de tempo. Então, quando eu pego, por exemplo, a fala do Roberto, a fala do Guilherme sobre a indústria de insumos, a logística aqui não é apenas ter trem ou caminhão, terminal no porto para levar soja, para levar milho embora, mas é uma logística também de mina para produzir fertilizante, fábrica para produzir defensivo, unidade de produção de semente para produzir semente em tempo e quantidade e qualidade apta a toda essa expansão. Então, o fato é,
Tem um ditado francês que fala que o mel atrai a abelha, também atrai moscas. Então, este crescimento da agricultura brasileira num ritmo extremamente acentuado, ele naturalmente traz investimentos em infraestrutura, em portos. Eu me lembro, falando aqui do final do século passado, né? Eu me lembro de fila de caminhão exportando soja em Paranaguá de 100, 120, 130 quilômetros. Com todo o crescimento da produção de grãos, da exportação de grãos, a gente não vê mais fila nesses portos. A gente ainda fala que o Brasil é o Brasil do caminhão. Só que se a gente pegar o volume de soja, o volume de milho, farelo ou açúcar que embarca num navio rumo ao mercado exterior, mais de 60% já chega no porto via ferrovia. Em algum momento o caminhão abastece um terminal em Rio Verde, em Rondonópolis, em Cascavel, mas a chegada, a última milha, chega via trem. Então esse movimento de melhoria da infraestrutura, gente, ele acontece numa velocidade mais lenta do que aquela que o agricultor expande a sua área plantada. O agricultor ele é muito mais ágil, ele é muito mais nervoso nessa expansão, ele não pensa duas vezes em tomar uma decisão de abrir uma área nova, desde que a conta de custo feche, como o professor Lucílio colocou. E a indústria que está por trás dessa infraestrutura mais pesada, o processo de licenciamento de um terminal portuário demora anos, o processo de estudos técnicos para colocar um porto, para colocar uma ferrovia, demora anos. Então, esta logística mais pesada, essa infraestrutura mais pesada, ela tem naturalmente um tempo, uma velocidade mais lenta do que o tempo do agricultor que toma decisão diária, que toma decisão ali no tique da bolsa ou da B3 ou de Chicago. Então, ter muito bem alinhado este planejamento, o agricultor precisa conversar com a indústria, até para a indústria saber, eu vou ter que dobrar minha fábrica em 2025 ou em 2023. Esse sincronismo de operação do que a gente chama de logística, ele é extremamente relevante. E a parte mais evidente é aquela que eu disse no começo. É o caminhão chegando no porto, é a fila na porta do terminal da ferrovia, mas tem toda uma cadeia longa de logística e suprimentos que começa lá na mina de fertilizante, lá na fábrica de ingrediente ativo na China, na Índia ou em algum outro país, e isso tem que ser cascateado, tem que ser cadenciado até que um agricultor deposite uma semente de milho, deposite uma semente de soja no campo. Não deixa de ser uma grande orquestra, né, Anderson? Uma grande orquestra com milhares de instrumentos muito bem afinados. Perfeito. Eu queria agradecer a participação do público, se você está mandando pelo QR Code ou se está mandando pelas redes sociais. Está chegando muita pergunta, mas infelizmente a gente tem aí um pouco mais de 10 minutos para fazer mais uma rodada. E chegou uma pergunta para o Enilson, do Matheus. Matheus, obrigada pela pergunta. Enilson, a expansão da exportação brasileira devido aos conflitos no leste europeu pode se manter nos próximos anos? É uma perspectiva de mercado? O que está muito claro para a gente é que há de fato uma instabilidade causada no mercado internacional por causa desse conflito, né? A Ucrânia em maior volume, mas até a Rússia pouco com milho, mais em outros produtos, são fornecedores globais muito relevantes para milho, para esses outros produtos. Então, de curto prazo, seja com a definição do acordo lá para navegar, para fazer um corredor de exportação, que mês a mês fala se vai, não vai, então isso gera uma incerteza muito grande, e os compradores falam, se eu tenho um milho garantido, por mais que até esteja um custo um pouco maior, dependendo da transação, você troca esse risco aí de suprimento para vir comprar milho brasileiro. Então, no curto prazo, a gente tem um ganho, né? E aí o ponto que eu trago para médio e longo prazo, especialmente ali na região, a gente não sabe até quando esse conflito vai se manter, a gente sabe que teve perdas, por exemplo, em capacidade portuária, silos, ferrovias, então não vai ser de uma hora para outra que a Ucrânia vai voltar a produzir o que produzia há 2, 3 anos atrás, vai voltar a exportar 2, 3 anos atrás. Então toda essa dificuldade, essa instabilidade, insegurança, com as exportações, com o fluxo internacional Ucrânia e também com a Rússia, abre um espaço estrutural para o Brasil. O Brasil, como eu disse, a gente é ágil, a gente cresce muito rápido nossa área plantada, nossa produção, especialmente depois das tecnologias empregadas na segunda safra, e a gente é competitivo, a gente tem preço para competir com a Ucrânia e qualquer outro fornecedor global relevante. Então, de curto a médio prazo, a gente ainda vê instabilidades, incertezas, mas mais oportunidades para um Brasil fornecedor global cada vez mais competitivo.
Chegou uma pergunta aqui para o Guilherme, da ICL, e ela se estende também ao Roberto. É do Túlio de Uberaba. Mediante a demanda alta e tendências de ter aumento de produtividade para atender o mercado nacional e internacional, como a nutrição e a tecnologia podem auxiliar nesse cenário? Uma dica bem assertiva para o produtor, né, Guilherme? Perfeito, excelente pergunta. A gente, como eu falei, a gente tem visto materiais aí com alto teto produtivo que demandam um maior aporte de nutriente e o uso de tecnologias que aumentem a eficiência no uso dos recursos que a gente tem disponível, né? Então, desde o estabelecimento da lavoura, lá no início, um desenvolvimento adequado do sistema radicular, um desenvolvimento inicial adequado para garantir o acúmulo de reservas para o enchimento de grão, por exemplo, o uso de tecnologias fisiológicas que permitem à planta aumentar a eficiência da fotossintética, produzir mais fotoassimilados, encher mais o grão, tornar o grão mais pesado, com uma qualidade superior, é fundamental. E aí, nesse sentido, é indispensável a utilização de tecnologias nutricionais de qualidade em momentos adequados, de acordo com a necessidade de cada cultura e também com a necessidade de cada área de cultivo. Roberto, qual é o grau de conhecimento do produtor sobre essa importância hoje no Brasil, vocês que atuam, de norte a sul do país? E na mesma linha, a palavra-chave é tecnologia, investimento em produtos de qualidade. A gente sempre fala, o produtor da porteira para dentro, ele faz muito bem o papel dele, ele não pode ser atrapalhado por o governo, Então, é importante a gente estar ajudando o produtor com investimento em tecnologia, lançando produtos, Até dando um exemplo, a Yara, esse ano, para a cultura do milho, lançou um produto chamado Sonda, A atrazina, que é o principal herbicida da cultura, ele está proibido na Europa e provavelmente daqui 2, 3 anos essa proibição vai ocorrer também no Brasil. O que a Yara fez? Ela antecipou uma possível proibição no Brasil e trouxe um produto mais eficiente, um produto mais moderno, que vai ajudar o produtor a produzir mais, controlar melhor o mato. Então, vai muito de encontro, de investir em pesquisa, investir em desenvolvimento e trazer produtos aí de qualidade para o produtor para acertar a produtividade. Importante ter uma produção farta e que traga uma boa rentabilidade para o produtor rural. Obrigada, Roberto. Agora chegou uma pergunta para o professor Lucílio, do Danilo Pereira. O custo com o capital apresentado na sua apresentação considera a valorização histórica da terra no Brasil? Uma pergunta importante, professor. Danilo, na verdade, ali considera o preço da terra em cada um dos anos, sempre nesse sentido. E ao preço da terra nós colocamos um custo de capital, e é um custo ponderado do capital e não é um custo de arrendamento. Tá? Esse é até um ponto de discussão e do ponto de vista prático, do ponto de vista teórico, considera ou não considera a terra como um capital. Não esqueçamos que ganho de capital, você só realmente ganha quando você vender a terra. Então, enquanto você não vender a terra, você não está capitalizando. E ao não computar esse custo de oportunidade, é a mesma coisa que você aplicar um dinheiro no banco na conta corrente. Qual é o ganho que está envolvido? Zero. Quer aceitar dessa forma? Sem problema. Cada um de nós tem um custo envolvido e uma oportunidade envolvida, e considera na conta aquilo que é mais adequado. Mas ao não computar, é a mesma coisa de deixar um dinheiro na conta corrente. O ganho é zero e, portanto, a disposição a vender o seu produto é por um preço menor, num contexto geral. Tá? Obrigada, professor. Chegou uma perguntinha agora para o Anderson, da Carol. Carol, obrigada pela sua pergunta. Mesmo diante do risco com relação ao preço do milho, é possível convencer produtores a trocar a produção de soja por milho verão? É uma pergunta boa, Carol, obrigada. Esse é um tema extremamente pertinente, tem total conexão com a fala do painel de tecnologia agronômica com o professor Césio. Milho verão, e aí também conexão com o tema da terra. O ativo mais caro no balanço do produtor, no balanço de vocês, é terra. E a forma de maximizar o retorno do capital investido, o retorno do ativo permanente, é você ter o maior número possível de fluxos de caixa dentro daquele ano. Então, daí a importância e o crescimento que a gente viu ao longo dos anos da segunda safra de milho, que a gente chamava de safrinha antigamente. Então, milho verão hoje, ele fica restrito a ou uma região que a condição de produção, clima, altitude, proximidade de mercado é muito específica, conexão com o mundo da pecuária. Onde tem pecuária leiteira tem que ter milho,
Aonde tem confinamento de boi tem que ter milho. A silagem não viaja longe, a silagem tem que estar perto do coxo do animal. Então, o milho verão, ele fica, no nosso entendimento, ele não cai a área plantada mais, até cresce marginalmente nos próximos anos, mas muito restrito do ponto de vista regional a essas características: clima, mercado, estrutura do produtor e assim por diante. E aí vem um componente agronômico. Na região aonde você tem a possibilidade de fazer a segunda safra, que otimiza o valor do retorno do capital investido em terra, o milho inverno, o milho da segunda safra, é a grande estrela, é o grande ator. Com detalhe que o milho verão, e esse é um desafio para a indústria, seja na genética com materiais mais resistentes, seja na proteção de cultivo da forma tradicional com defensivos, ou numa forma mais contemporânea com biológicos e outros bioinsumos, de como permitir que na mesma região eu consiga ter uma safra de milho no verão, uma safra de milho no inverno, sem que isso atue como ponte verde, sem que isso aumente o inóculo inicial de pragas, doenças. Então, aqui tem um desafio muito grande para a ciência, um desafio muito grande para a ciência agronômica. Como alinhar esse sistema de produção, que eu falei, a gente não é produtor de soja, nós não somos produtores de milho, nós somos produtores de um sistema de produção. Como alinhar esse sistema de produção de forma que o milho, tanto no verão quanto no inverno, seja rentável, seja produtivo e seja sustentável. Obrigada, Anderson. O Anderson volta nos próximos painéis. Professor Lucílio Alves, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. Ele que é professor da Exalc, pesquisador do CPEA. Palmas para o professor Lucílio mais uma vez. Obrigada. Enilson da Celeris, sempre juntos. Muito obrigada pela sua participação. Palmas para Enilson. Guilherme Medeiros da ICL, palmas para você também. Muito obrigada pela sua participação. E o Roberto Rodrigues da Ihara, palmas para o Roberto Rodrigues. Obrigada pela sua participação.